vídeo eu vou mostrar para vocês a continuação do vídeo anterior, onde a gente viu a definição de vetores, né? Como se escreve um vetor, como se desenha, como se usa uma relação gráfica, né, de flechas, né, no espaço, paradas no espaço para representar vetores. E a gente falou também sobre soma vetorial, usando esse aspecto gráfico. Agora a gente vai aprender como decompor um vetor e aprender a soma usando essa decomposição de vetores em um determinado sistema de coordenada. Veja que na aula passada a gente desenhou um vetor parado no espaço e esse espaço não tinha nenhuma referência, né? Então é comum que a gente represente um espaço, certo? Com uma certa referência, né? Principalmente para você medir distâncias nesse espaço. Você precisa de uma certa referência. Então, é comum a gente escrever um espaço com um sistema de coordenada e esse sistema de coordenada serve como uma referência para a gente. Então, exemplos de sistemas de coordenada, o que a gente vai usar mais aqui seria o exemplo seria o sistema cartesiano, né? Um sistema cartesiano, que por exemplo pode ser, não precisa ser aqui, pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui, ó. Sistema de coordenadas cartesiano é aquele que é descrito por retas perpendiculares entre si, certo? Isso pode ser feito em 2 dimensões, ou 3 dimensões, até mais dimensões, certo? E aqui, agora veja, eu estou desenhando, esse vetor já estava no espaço, mas eu defini uma referência. Eu desenhei aqui um sistema de coordenada cartesiano, onde essas retas perpendiculares entre si se cruzam, é chamado de origem do sistema de cartesiano. Então, bom, antes de falar mais sobre o sistema cartesiano, vamos dar exemplos aqui, né? Exemplos de sistemas de coordenada. Esse é o mais famoso, né? E que a gente vai usar mais aqui. Mas tem outros, né? Que eventualmente a gente usa também. Tem o polar, né? Que talvez a gente chegue a usar quando for usar movimento circular uniforme. Então, sistema de coordenada polar. Tem também o sistema de coordenada cilíndrico. Tem também o sistema de coordenada esférico. Ok? Mas esse aqui realmente é o que a gente vai usar mais. E se eu precisar usar qualquer um dos outros, possivelmente o polar a gente vai usar, eu explico, né, quando for precisar. Muito bem, vamos aqui falar um pouco sobre o sistema de coordenada. Cartesiano. Sistema de coordenada cartesiano. Vou botar mais embaixo. Formado por linhas retas perpendiculares entre si. Então, como é que é o sistema bidimensional, 2 dimensões, né? É aquele que eu estava desenhando. Deixa eu desenhar ele aqui, mais ao centro. Aqui seria o caso em 2 dimensões. Vou logo desenhar aqui o que seria 3 dimensões. Certo? Já eu falo mais sobre 3D. Então aqui em 2 dimensões. Normalmente essa reta que é a horizontal a gente chama de coordenada x
e essa vertical é a coordenada y, e o ponto onde eles se cruzam, né, por definição, essas duas retas são, ou eixos, né, também chamado de eixos, essas duas retas formam 90 graus entre si, e esse ponto de encontro é a coordenada zero. E cada um desses eixos é como se fosse uma régua, sendo que o x, por definição, ele é positivo para a direita, então aqui seria 1, o 2, seja qual for a unidade, certo? Isso é adimensional. 3, 4, 5, e para a esquerda, então aqui seria 1, 2, 3, 4, aqui seria menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Mesma coisa para o y, só que o y é positivo para cima. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, de tal forma que você pode escolher qualquer ponto aqui e esse ponto é definido por um sistema de coordenada no sistema cartesiano. Nesse caso aqui seria x igual a 4 e y menos 4. Esse bem aqui, por exemplo, seria 3 e 5, alguma coisa desse tipo. Não, 5 e 3, desculpa. 5 e 3. Muito bem. Antes de desenhar qualquer vetor aqui, ou usar esse sistema de coordenada como referência para usar vetores, eu vou desenhar vetores unitários aqui. Na realidade, esses vetores unitários eles podem ser entendidos como aqueles que definem o sistema de coordenada. Então, tudo isso que eu falei aqui, ele pode ser definido se eu conhecer isso aqui, que são dois vetores unitários, dois porque é bidimensional. Um vetor unitário aqui na direção x, então, por definição, o tamanho dele é 1, porque é um vetor unitário, e ele aponta no sentido positivo de x, e outro vetor unitário aqui apontando, né, por definição, tamanho 1 também, e apontando no sentido positivo de y. Bom, esses vetores são tão importantes porque eles definem, se eu conhecer esses dois vetores, eu conheço o sistema de coordenada, então eles são usados para definir o sistema de coordenada, e isso não só o sistema de coordenada cartesiano, todo o sistema de coordenada, todos esses aqui e outros que eu não citei, todos eles são definidos a partir dos seus vetores unitários intrínsecos. Então, cada um desses sistemas de coordenada aqui tem um conjunto de vetores unitários que servem para definir o sistema. Então, nesse caso, daí a importância desses vetores unitários. Claro que não são os únicos vetores unitários que eu posso definir nesse sistema. Se eu pegar esse vetor daqui para cá, possivelmente isso aqui é um vetor unitário de comprimento 1, certo? E orientação qualquer, mas isso aqui não é nem na direção x nem na direção y, portanto ele não define o sistema de coordenada cartesiano. Então, esses dois aqui é que definem esse sistema de coordenada. Então, eles são tão importantes porque definem o sistema que eles recebem um nome, uma nomenclatura que é bastante usada, né? Então, o vetor unitário na direção x é chamado de I chapéu e o vetor unitário na direção y é chamado de J chapéu. Então, veja que eu posso desenhar, girar, né, esse sistema de coordenada, mas eu não posso fazer um movimento relativo entre esses dois vetores. Então, se eu rotacionar, eles dois têm que rotacionar de tal forma que não há nenhum movimento relativo entre eles. Então, e por definição, o eixo x, né? Ou melhor, o vetor unitário i está apontando para, quando ele aponta para a direita, o j aponta para cima. Mas você pode, se você preferir, você pode dizer que o x, o positivo do x é para cá. Então aqui seria x igual a 0, aqui seria x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, aqui menos 1, menos... Você pode. Então aqui seria o meu vetor i chapéu. Mas se eu realmente quiser usar o x positivo para a esquerda,
Então isso significa dizer que o meu J chapéu está para baixo, ou seja, meu Y ele é contado positivo para baixo e negativo para cima. Então veja que eu posso pegar esse sistema de coordenada aqui e simplesmente rotacionar 180 graus na direção horária, eu tenho uma figura de baixo. O que não pode ter é um movimento relativo entre eles. Então esses dois vetores que definem o sistema de coordenadas, esses dois vetores unitários, eles não podem se mexer entre si. Se você rotacionar, transladar, fazer qualquer movimento, vai ser um movimento como se isso aqui fosse um corpo rígido, certo? Não há movimento relativo. Muito bem. Em 3 dimensões a mesma coisa. Então, em 3 dimensões, aqui é o meu X, aqui é o meu Y e aqui é o meu Z. Na realidade a gente desenha assim, mas você interpreta isso como sendo uma reta saindo, apontando para você, saindo da tela. Mas é porque ficaria muito complicado uma seta apontando para você, né? Você não enxerga a seta, você só enxerga a ponta da seta. Certo? Então a gente desenha ele meio que de perfil, meio inclinado, meio para mostrar esse sistema em 3 dimensões. Bom, aqui também eu tenho os mesmos vetores unitários, aqui é o I, aqui é o J, e o vetor unitário na direção Z é conhecido como o K-chapéu. Certo? Então ele está mostrando onde é positivo. Então, enquanto o X ele é positivo para a direita e o Y positivo para cima, certo? O K ele é positivo saindo aqui, se distanciando como se fosse apontando para você. Claro que, como eu falei, você pode rotacionar isso, certo? Então, na realidade, é muito comum a gente encontrar isso aqui, ó. Muito comum que aqui seja o X, muitos livros mostram assim, né? X, aqui é Y e aqui é Z. Então, nesse caso, aqui é o I chapéu, aqui é o J chapéu, aqui é o K chapéu. Veja que isso aqui é idêntico a esse, porque você pode rotacionar esse de cima e chegar no de baixo, né? E esses 3 vetores não fizeram nenhum movimento relativo entre si. Você pode imaginar o seguinte, ó. Olhe para esse sistema de coordenadas, para essa figura de cima, e pegue a sua mão esquerda e o seu polegar, estique o polegar, o seu dedo indicador e o dedo médio e recolha os outros 2 dedos. E tente colocar, formando esses 3 dedos, formando um ângulo de 90 graus entre si. Então, seu polegar pode ser, por exemplo, o eixo Z, o indicador para cima seria o Y e o dedo médio seria para a direita, seria no sentido de X. Se você girar esse conjunto, sem fazer um movimento relativo entre os dedos, se você girar, você vai ver que você consegue chegar na configuração de baixo, fazendo rotações apropriadas, certo? Então, o que significa dizer que isso aqui é o mesmo que esse, só é de um ponto de vista diferente. Agora, não pode é você escrever o I para cá, aí está errado, certo? Ou o K para lá e tirar ele daqui. Isso está errado, certo? Então tem várias convenções que a gente vai aprender, inclusive sobre produto vetorial, que a gente vai aprender no próximo vídeo, que depende dessa disposição entre eles. Se você alterar isso, aí você teria que definir todas essas novas regras, certo? O que acontece é o seguinte, para que as pessoas falem a mesma, vamos dizer assim, língua, tem que ter regra, né? Então, por exemplo, a gente fala português, a gente tem as regras do português. Na matemática, a gente também tem regra,
Caso contrário, se cada um definir sua regra de maneiras diferentes, vai ter conflito. Então, em matemática, a gente tem muito essas regras, certo? Então, a gente não altera. Ok? Então, você pode rotacionar isso, mas não pode mudar o movimento relativo entre eles. Muito bem. Falado sobre o sistema de coordenada, só para deixar claro aqui que, por definição, né, o I chapéu é o vetor unitário na direção de x, ou no eixo x. Ele aponta para o sentido positivo de x e tem valor igual a 1 nessa escala do eixo x. O J chapéu é o vetor unitário no eixo y, aponta no sentido positivo de y e tem valor unitário nessa escala do y. E o K chapéu, mesma coisa, para o eixo z. Existem outras formas de você escrever isso. Você não é obrigado a usar I, J, K. Você é obrigado a respeitar o movimento relativo entre eles. Mas você pode usar outras letras. Por exemplo, letras bastante usadas, a gente pode usar o próprio X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Isso aqui é a mesma coisa que o I, J e K chapéu. Tem outra formatação, seria usando índice, né? X1, chapéu, sempre chapéu, que é vetor unitário. X2, X3, certo? Então isso aqui é uma forma de escrever esses mesmos vetores, aqui é outra forma. Aqui a gente vai usar esse mais simples, que é o IJK. Certo? Mas aqui são outras formas aceitas. Ó. Então aqui o X1, índice 1 é na direção X, o X2 na direção Y, X3 na direção Z. Certo? Mas a gente vai preferir usar essa nomenclatura aqui. Ok? Muito bem, agora sim, a gente vai falar sobre decomposição de vetor, né, em um sistema de coordenada cartesiano. Então suponha que eu tenho um vetor, como eu tinha antes, no espaço. Então, ele tem um comprimento, que está relacionado com o módulo dele, e a orientação, né, dado por um vetor unitário. Vou chamar isso um vetor R. Vetor R. Então, claro, como a gente viu antes, suponha que isso aqui seja igual a 5, certo? O módulo igual a 5, então a gente divide isso em 5 partes. E aqui é um R chapéu. Então, R chapéu é isso aqui. Ó. E agora eu vou colocar um sistema de coordenadas nesse espaço para ter referência. E vou colocar um sistema de coordenada cartesiano. X e Y. Ok? Muito bem. Como eu falei para vocês antes, eu posso escrever esse vetor onde eu quiser, desde que, se eu não mudar o tamanho da flecha e nem rotacionar essa flecha, o vetor é o mesmo. Eu vou, para ficar mais fácil, porque eu quero mostrar para vocês, colocar a origem dele na origem do sistema de coordenada. Certo? Muito bem. Vou escrever isso mais para lá, para não atrapalhar aqui. E agora, eu vou definir um vetor no eixo X, que é um vetor projeção desse vetor R. O que é a projeção? Suponha que isso aqui são os raios solares. Ó. Suponha que são raios solares. Está no sol de meio-dia na rua. E esse vetor aqui seja uma tábua que você coloca formando um ângulo de 90 graus com a horizontal. Então aqui vai ter sol e aqui vai ter sol. Mas embaixo dessa tábua
bem aqui, vai ter sombra. Então essa sombra é a projeção desse vetor no eixo x, certo? Que é isso aqui. Então essa distância daqui para cá, certo? É a projeção desse vetor. Ele tem um certo comprimento, que eu conheço inclusive pela trigonometria. Vou chamar isso aqui de R, que não precisa ser 5, certo? E esse vetor não precisa ter unidade igual a 5, então eu vou só desenhar o vetor mesmo. Vetor R. Deixa eu apagar os raios solares, né? Que representaria os raios, né? Pela trigonometria, se você pensar que isso aqui é um triângulo, essa distância daqui para cá e daqui para cá é R, daqui para cá é R, isso aqui é R cosseno de θ, essa distância daqui para cá. Ok? Mesma coisa, projeção desse vetor no eixo Y. Então, a projeção desse vetor, que é essa distância daqui para cá, é R seno de θ. Certo? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou definir dois vetores, um no eixo X e outro no eixo Y, cujo módulo é igual a esses catetos. Então, deixa eu pegar aqui uma laranja, talvez. E outro vetor aqui, ó. Então, esses vetores que eu estou definindo, ele tem o mesmo módulo dos catetos desse triângulo. E a direção usa os vetores unitários, certo? Então, esse vetor aqui, eu vou chamar esse aqui de vetor x e esse aqui de um vetor y. O vetor x é igual a... posso chamar isso simplesmente de x na direção y, e isso aqui de um y na direção j. Esse x eu sei quanto é r cosseno de θ na direção y. E esse y também sei, é r seno de θ na direção. Esse aqui é o que eu chamei de x, certo? Muito bem, como a gente viu na aula passada, eu vou desenhar aqui. A gente viu na aula passada que se eu tiver dois vetores A e outro aqui B, formando 90 graus entre eles, o vetor C, que é a soma de A mais B, certo? A hipotenusa desse triângulo. Então, o que eu estou mostrando para vocês ali? Eu estou mostrando um sistema de coordenada, onde eu tenho um vetor R, e daqui para cá eu tenho um vetor que eu chamei de x, e daqui da origem, né, para cá um vetor que eu chamei de y. Então, do que a gente aprendeu de soma vetorial, eu sei que R é igual a vetor R é igual a vetor x mais vetor y. Só que eu defini esse vetor x, né? Então eu sei quem é. Então eu posso escrever... Bom, primeiro eu posso escrever R da maneira mais geral possível, é R na direção de R chapéu, onde R chapéu é um vetor unitário nessa direção, que não é um dos vetores que define esse sistema de coordenada, mas ele existe. Então aqui é uma maneira de escrever esse vetor, uma maneira bem geral. Aqui já é uma maneira decomposta, certo? Mas eu posso escrever isso de outras formas. Eu posso escrever isso como x na direção y mais y na direção j. Então eu posso escrever isso porque foi o que a gente viu aqui, ó. O vetor x é x na direção y e o vetor y é y na direção j. E eu também posso ter essa opção de escrever r cosseno de θ, desde que eu conheça esse θ.
na direção I e R na direção J. Então veja, todas essas três possibilidades aqui, essa ou essa, são formas de escrever esse vetor aqui de outras maneiras, né? Que a gente diz que a gente está decompondo esse vetor num sistema de coordenada usando esses vetores unitários do sistema de coordenada. Então a gente está decompondo esse vetor. Em três dimensões é a mesma coisa. Um vetor que é escrito dessa forma, que ele é escrito independente do sistema de coordenada, essa forma aqui independe do sistema de coordenada, ele pode ser escrito como x na direção y mais y na direção j mais z na direção k-chapéu. Lembrando que esse x é a projeção do vetor r na direção x, no eixo x, a y é a projeção do vetor r no eixo y e z a projeção no eixo z. Certo? Então, expandir isso que a gente escreveu agora para três dimensões é simplesmente incluir, certo, esse termo aqui. Ok? Bom, eu falei aqui, estou mostrando para vocês vetores e eu de propósito coloquei esses vetores no centro do sistema de coordenada. Ele não precisa estar no centro de um sistema de coordenada. Então vamos ver como é que fica se eu tenho o meu sistema de coordenada x e y e o vetor, por algum motivo eu deixei ele aí, eu não coloquei ele lá começando no centro desse sistema de coordenada. Muito bem. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, na realidade, é o seguinte. Se eu conhecer esse ponto e esse ponto, então, se esse aqui é um ponto 1, aqui é um ponto 2, então significa dizer que aqui tem uma coordenada x1, e aqui é uma coordenada x2, e aqui é uma coordenada y1, e aqui é uma coordenada y2, suponha que eu conheça essas coordenadas, esses valores, eu consigo escrever meu vetor. Então, o vetor ele começa no ponto 1, termina no ponto 2, certo? Então, ele tem, qual é a projeção dele no eixo x? A projeção desse vetor no eixo x é essa distância daqui para cá. Isso aqui nada mais é do que x2 menos x1. Essa distância daí para cá, essa distância daqui para cá, menos essa distância daqui para cá. x2 menos x1. É a projeção. Mesma coisa para cá. Que é y2 menos y1. Então, esse vetor, vou chamar de R de novo. Mesmo que ele não comece no sistema, na origem, né? Então, como é que ele é escrito? Ele é escrito como x2 menos x1 na direção y, mais y2 menos y1 na direção j chapéu, né? Então, outra coisa, como é que a gente faz para calcular o módulo desse vetor? Então veja, o módulo desse vetor continua sendo dado pelo teorema de Pitágoras, porque você reconhece aqui um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus aqui, e esse R, o módulo do vetor R, é a hipotenusa. Então R ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto. Certo? Ou seja, o módulo do vetor é raiz da soma dos catetos ao quadrado. Ok? Se ele começa na origem, vamos ver se eu consigo pegar essa figura aqui. Se ele começa na origem, o que significa dizer que
que você está fazendo o x1 igual a zero e o y igual a zero, então se ele começa na origem, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado. É o módulo do vetor, né? Seria o caso aqui, ó. Nesses casos aqui, o módulo, esse vetor r aqui, seria x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Soma de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Começando na origem. Se não começa na origem, aí isso aqui é um x2 menos x1 e a mesma coisa o y. Aqui, ok? Deixa eu ver se a gente termina aqui ou se eu... Não, a gente já pode terminar aqui. Aí eu continuo. Vou deixar para falar sobre bom, a vantagem de decompor vetores é porque a operação algébrica se torna muito mais simples, né? Então, suponha, como a gente viu antes, que eu tenho um vetor A e um vetor B. E a gente sabe que o vetor C, independente de sistema de coordenada, o vetor C, ele é dado por isso. Começa aqui, termina aqui. Se isso aqui está no sistema de coordenada, x, aqui y, então esse A, nesse sistema de coordenada, pode ser escrito como A, I chapéu, e o B, BJ J chapéu, o vetor C é A mais B, ele é simplesmente A na direção I chapéu, mais B direção J chapéu. É exatamente esse vetor aqui, ó. Certo? Aqui foi um caso muito simples, onde eu estou somando um vetor que está no eixo X e outro vetor que só está no eixo Y. Mas suponha que eu tenha uma coisa mais complicada, né? Vamos supor eu quero somar esses dois vetores aqui, ó. Um vetor A e aqui um vetor B. Como é que seria A mais B? Bom, a gente viu que eu posso desenhar uma reta paralela a essa, passando aqui. Então, posso desenhar... Desculpa. Posso desenhar o B aqui. E o vetor soma é esse aqui. Certo? Muito bem. Como é que fica a decomposição desse vetor soma? Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente sabe que C é A mais B. Suponha que eu sei quem é a decomposição de A. Vou chamar de A de x, que é essa distância daqui para cá, na direção I, mais A de y, que é essa distância daqui para cá. Suponha que eu sei isso. E o B, mesma coisa. B de x na direção I, que é essa distância daqui para cá, mais essa distância daqui para cá, BY. Escrever aqui bxi mais byj. Então suponho que eu sei isso. Como é que eu faço para descobrir quem é C? Vamos lá, fazer a soma. Vou substituir aqui, ó. C é igual a quem é A? A decomposição de A, x mais na direção I chapéu, mais a y, direção de J chapéu, mais bx e mais byj. Muito bem. Agora eu tenho 4 termos, certo? Como é que isso facilita para eu fazer a soma? Porque eu só posso somar
vetores. Na realidade, eu coloco em evidência aqueles vetores unitários na direção I. Então fica A de x mais B de x mais, e coloca em evidência os vetores unitários na direção J chapéu. Então isso aqui fica bx, A de x, A de y mais B de y na direção J chapéu. Então suponha que eu sei quem é isso e quem é isso. Eu automaticamente sei a resposta A mais B. De uma forma bem simples. Então eu estou dizendo que eu sei isso aqui, ó. Eu consigo calcular essa distância e essa aqui, que são as decomposições desse vetor C. Certo? Então trabalhar com a decomposição dos vetores normalmente deixa a matemática mais simples do que usar aquelas relações trigonométricas que a gente viu, né? Ok?